Informação garante que vários conselheiros estão pressionando o presidente Osmar Stabile a fechar com a empresa que fez proposta milionária pelo patrocínio do Espaço Master da camisa, mesmo com vários alertas do compliance. Por falar em milhões, saibam o que a diretoria do Corinthians pretende fazer com a premiação milionária da Copa do Brasil. E por falar em Copa do Brasil, o Corinthians está preparado para a decisão de hoje contra o Vasco no Maracanã. Decisão que vale nada mais nada menos que o tetracampeonato para nós da Copa do Brasil. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para a decisão de hoje contra o Vasco. Decisão que vale nada mais nada menos que o título da Copa do Brasil. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Vasco, jogo que acontecerá às 18 horas no Maracanã, que será válido pelo jogo da volta da grande decisão, a grande final da Copa do Brasil. Nos trabalhos de ontem, após trabalho de força na academia, o aquecimento no gramado, o treinador Dorival Júnior comandou exercícios táticos em campo e na parte final dos trabalhos tiveram treinamentos de bola parada e também os jogadores treinaram muitas cobranças de pênaltis. Corinthians que entra em campo hoje no Maracanã em busca do tetracampeonato da Copa do Brasil, título que nós não conquistamos desde 2009. No jogo de ida na nossa casa, não saímos do 0-0. Um empate por qualquer placar nesse jogo de hoje, a decisão será nos pênaltis e uma vitória simples será suficiente para nós conquistarmos o tetracampeonato da Copa do Brasil. Quanto à escalação, temos dúvidas absolutamente, mas também informação. Pelas informações do GE, no último treino, o Dorival tirou o Rodrigo Garro do time titular e promoveu a entrada do Maicon, deixando o meio de campo com um poder maior na marcação. Só que saberemos mesmo quem serão os 11 escolhidos para começarem o jogo uma hora antes do início da partida. Então, jogo às 18, somente às 17 horas que todos os mistérios serão revelados. Então, com muitos mistérios, uma provável escalação do Corinthians para essa grande decisão de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, José Martínez, Maicon, Breno Bidon, Memphis e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a essa grande decisão de hoje é a seguinte: chegou a hora, chegou o momento, é hoje o jogo em que todos nós estávamos esperando. A conquista desse título será muito importante para o nosso Corinthians em vários aspectos. Um 2025 muito complicado, muitos problemas, principalmente os políticos. Um Corinthians nas páginas policiais, e isso não para. Então hoje é a decisão, é hoje. O que a Fiel fez ontem no CT foi um verdadeiro espetáculo. Então tomara que os jogadores façam em campo o que a Fiel faz fora dele. Serão 11 jogadores em campo e quase 40 milhões de corintianos fora dele apoiando do início ao fim. Então é hoje, é o jogo da vida. É sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. Quanto à escalação, provável escalação é o que a imprensa traz. O GE informou a possibilidade de saída do Garro, é preocupante, poderemos ter pontos negativos, como por exemplo um Corinthians muito recuado, com 3 volantes, trazendo cada vez mais o Vasco para o nosso campo de defesa, a equipe ficando sufocada. Nós também poderemos pensar em pontos positivos, de repente com uma liberdade maior para os laterais, um Breno Bidon com
uma liberdade maior para se aproximar do Yuri Alberto e também do Memphis. Então, é uma estratégia que o Dorival vai escolher. Só vamos saber mesmo quem vai entrar em campo às 17 horas. Antes disso, não dá para ficar falando que fazendo tal coisa não vai ser bom ou fazendo outra não será bom. Hoje é apoio. Independente do que o Dorival fizer, teremos que confiar. É preocupante? Eu particularmente, claro que eu me preocupo. O Corinthians teve dificuldades no primeiro jogo, principalmente pelos laterais não conseguirem avançar tanto. Então tivemos alguns dias para trabalhos e teremos que confiar, teremos que acreditar. Independentemente de quem o Dorival mandar em campo, as nossas funções é fazer o quê? Torcer, apoiar incondicionalmente, do início ao fim. E eu tenho confiança que hoje o nosso timão vai vencer o Vasco lá no Maracanã e vamos conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil. E agora vamos falar sobre planejamento que a diretoria do Corinthians pretende fazer com a premiação milionária da Copa do Brasil. Hoje chegou o grande dia, a grande final da Copa do Brasil. Jogo das 18 horas no Maracanã. E eu tenho confiança que hoje vamos conquistar o título, o tetracampeonato da Copa do Brasil. Temos muitos milhões envolvidos nessa partida. E aí, quais os planejamentos da diretoria do Timão para o dinheiro? Primeiramente, o Corinthians já tem garantido praticamente 54 milhões, juntando os 33 milhões da segunda colocação, que já é o garantido, e mais os 21 milhões que ganhamos até aqui na Copa do Brasil. Então, 54 milhões já estamos garantidos porque estamos na final, mas absolutamente que a intenção é conquistar o prêmio maior. A CBF pagará para o vencedor hoje 77 milhões de reais. Então, juntando com os 21 que ganhamos até aqui, estamos falando de 98 milhões, quase 100 milhões. E o que o Corinthians fará com esse dinheiro? Pelas informações, a diretoria pretende resolver os problemas na FIFA, pagar o Santos Laguna 40 milhões de reais pela dívida não paga, pela compra do zagueiro Félix Torres. Estamos com o transfer ban desde o dia 12 de agosto e também pretende se acertar com o Matias Rojas. Lembrando que o Corinthians tem outras pendências envolvendo o Charles, o Maicon e também o Rodrigo Garro, totalizando tudo, mais de 130 milhões na FIFA. Então, Corinthians pretende, com os valores, com os milhões que receberam da Copa do Brasil, resolver a questão do transfer ban e as outras dívidas que poderão também se tornar outros transfer bans. Na minha opinião, quanto a essa intenção da diretoria do Corinthians em resolver o transfer ban e também as outras dívidas que podem se tornar em outros transfer bans, é a seguinte: é a decisão correta. O Corinthians necessita resolver essas pendências. Primeiramente, pagar o Santos Laguna, para ter o desbloqueio da FIFA e também se acertar com o Rojas, porque o Corinthians já foi condenado no caso e o Rojas são mais 40 milhões. Se o Rojas acionar a FIFA, será outro transfer ban. Então, precisa acertar essas pendências. A qualquer momento, o CAS pode dar o veredito final sobre as dívidas com o Garro, 25 milhões, mais 8 milhões do Martini, 7 milhões do Charles, 7 milhões também do Maicon. Corinthians com muitos problemas na FIFA, muitas dívidas, então é importantíssimo resolver essas pendências. Por isso que conquistar o título hoje será essencial. Até aqui, em todas as fases, o Timão já garantiu 21 milhões, vencendo, conquistando o título, ganharemos mais 77 milhões. Para um Corinthians que está extremamente necessitado de dinheiro, então, hoje, é o que eu falei para vocês anteriormente, é o jogo da vida. Espero que os jogadores entrem com toda aquela inspiração, com tudo que a Fiel fez ontem no CT, e também, além da importância do título, claro, os valores, os milhões que o Corinthians necessita para poder resolver todas essas pendências. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre informação envolvendo proposta milionária que o Corinthians recebeu. A empresa que pretende, que fez proposta ao Corinthians de 720 milhões pelo patrocínio Master, proposta que com bônus,
pode chegar a 880 milhões, não teve aprovação do compliance. São vários alertas que o clube recebeu e, por incrível que pareça, tem informação que garante que os conselheiros, alguns conselheiros, estão pressionando o presidente Osmar Stabile a fechar esse acordo. O Corinthians, conforme estamos acompanhando, está com a situação financeira caótica. O Timão fechou os 10 primeiros meses do ano com um déficit financeiro de 204 milhões, então é extremamente necessário entrar dinheiro. Hoje temos a final da Copa do Brasil. Se Deus quiser, conquistaremos o título e a premiação da CBF serão 77 milhões. Já disse para vocês que a diretoria pretende resolver o transfer ban. Só que o Corinthians, claro, tem esperanças em fazer entrar muito dinheiro com o patrocínio master da camisa. Atualmente é a Esportes da Sorte, totalidade de 309 milhões, contrato de 3 anos. Tem informação que o Corinthians está prestes a anunciar um novo acordo com a Esportes da Sorte de pouco mais de 600 milhões. E também tivemos informações da Responsa Gaming. E é sobre a Responsa Gaming que falaremos agora. O presidente Osmar Stabile vem sofrendo forte pressão política de alguns conselheiros influentes para assinar contrato de patrocínio master com a Responsa Gaming. Proposta apresentada pelas informações do jornalista Jorge Nicola, 180 milhões de reais por ano, contrato de 4 anos, 720 milhões de reais, podendo chegar a 880 milhões de reais com bônus. E ainda por cima, existe informação que a empresa está disposta a adiantar cerca de 50 milhões para o Corinthians resolver o transfer ban. Por conta dessa negociação, o Corinthians perdeu o prazo para a assinatura do aditivo com o Esportes da Sorte, que manteria sua marca no Timão até 2029, conforme eu falei para vocês. Então, o prazo para responder a Esportes da Sorte acabou, mas mesmo assim, a empresa optou por aguardar a decisão do Timão. O setor de compliance recomendou não assinar com a Responsa Gaming pelos seguintes motivos. Número 1, empresa com pouco mais de 1 ano de existência. Número 2, faturamento incompatível com os valores prometidos. Número 3, patrocínio no Grêmio de aproximadamente 1 milhão. 4, processo criminal envolvendo sócio. 5, ação judicial superior a 1 milhão contra sócio da empresa. E 6, ausência de funcionários registrados. Mesmo assim, a pressão segue forte nos bastidores para que o clube avance, principalmente por causa que a empresa ofereceu a criação de uma bet própria do clube, que seria a Timão Bet. A pergunta que fica, por que tanta insistência em fechar com uma empresa que o compliance está dizendo que terá problema? Destacando que essas informações é do jornalista Luiz Fabiani, o mesmo que informou em primeira mão que o Corinthians está próximo do acerto de renovação com a Esportes da Sorte. Então vamos aguardar qual será a decisão do clube nos próximos dias. A minha opinião quanto a essa informação do Luiz Fabiani, que conselheiros estão pressionando o Osmar Stabile para assinar com a Responsa Gaming, com todos esses alertas do compliance, é a seguinte: isso é um absurdo. Teria que saber quem são esses conselheiros, porque para pressionar o Corinthians fechar com uma empresa, se realmente os alertas forem esses caras não pensam no Corinthians, só porque vai criar uma bet própria? Como assim? Então, na verdade, o torcedor corintiano será usado para fazer entrar dinheiro. Pelo menos eu vejo assim. É uma opinião minha. Todas as vezes que eu falei para vocês da proposta da empresa, 880 milhões podendo chegar com bônus e tudo mais, 720 milhões fixos, 180 milhões por ano, eu sempre deixei bem explicado para vocês da minha visão. Se o compliance aprovar, se os órgãos fiscalizadores aprovar, tem que fechar com quem oferece mais dinheiro. Mas nessas condições, sem chance. É um absurdo. Proposta de 880 milhões e pressão por Stabile fechar com todos esses alertas do compliance.
Será que o que aconteceu com a Taunsa já não foi suficiente? Então, se realmente os alertas do compliance forem esses, não tem que fechar, não pode fechar. E volto a dizer, tem que saber quem que está insistindo para que o Osmar Stabile feche esse acordo. A Esportes da Sorte até hoje, o Corinthians não teve problema nenhum. Claro, o Corinthians poderia trabalhar com a Esportes da Sorte para tentar subir um pouco mais? Absolutamente que sim. Na verdade, para mim, o Corinthians teria que esperar um pouco mais para ver se não chegariam outras propostas. Enfim, é uma pena, sinceramente eu acho uma pena, porque teve informação que tem um grupo árabe que está por trás de todos esses valores. Eles adiantariam valores para pagar o transfer ban, mas nessas condições, sinceramente, na minha visão, se forem realmente nesses formatos, não vale a pena. Enfim, vamos aguardar e acompanhar o que vai acontecer, mas volto a dizer, nessas condições, esses conselheiros que estão pressionando não pensam no clube. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham da intenção da diretoria do Timão com a premiação milionária da Copa do Brasil, por falar em milhões, e quanto a essa informação que o Stabile está sendo pressionado a fechar com a empresa que ofereceu 720 milhões pelo Master, mas que tiveram todos esses alertas do compliance. O que vocês pensam sobre isso? E quanto à grande decisão de hoje, qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, jogo complicado, como sempre, jogo muito difícil, mas vamos vencer no tempo normal. 1-0 para o Corinthians e vamos conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!